Nessa primeira parte, a gente vai começar lembrando que busca e apreensão é um importante meio de obtenção de prova, que visa encontrar pessoas ou coisas. Por exemplo, eu posso buscar encontrar a arma do crime, eu posso buscar encontrar mídias, celulares, computadores, documentos, coisas obtidas por meios criminosos, como, por exemplo, dinheiro, como, por exemplo, pedras preciosas, etc. Então, a busca e apreensão é um importantíssimo meio de obtenção de prova, ainda muito utilizado nos dias de hoje. E a busca e apreensão, ela pode ser realizada basicamente em 3 situações. Durante o dia, com ordem judicial, a qualquer hora do dia ou da noite, com autorização do morador, a qualquer hora do dia ou da noite, em caso de flagrante delito. Então, busca e apreensão, 3 hipóteses básicas. Durante o dia, com ordem judicial, a qualquer hora do dia ou da noite, com autorização do morador, a qualquer hora do dia ou da noite, em caso de flagrante delito. Nesta primeira parte, vamos nos concentrar na hipótese da busca e apreensão durante o dia com ordem judicial. Ok? Ok. Qual é a base constitucional dessa busca e apreensão durante o dia com ordem judicial? Artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, que eu estou localizando aqui para exibir para vocês. Ok? Artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, que diz para nós o seguinte, na sua tela. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Percebam que a Constituição fala durante o dia, por determinação judicial, logo, a ordem judicial, o mandado de busca e apreensão, não me permite fazer o seu cumprimento à noite. O seu cumprimento deve ser feito durante o dia. A entrada para o cumprimento deve ser feita durante o dia. É lógico que, se a busca exigir, eu posso até realizá-la madrugada fora, desde que eu tenha entrado durante o dia. E aqui a gente precisa, então, entender qual é o conceito de dia. Primeiro, a Constituição fala durante o dia, não fala durante o dia útil. Fala durante o dia. Então, a busca e apreensão, ela pode, o mandado de busca e apreensão, essa busca e apreensão com ordem judicial, né, que é expedido um mandado de busca e apreensão para tanto, ou o juiz dá uma decisão com força de mandado, isso também é comum acontecer. Então, essa ordem judicial para a realização da busca e apreensão, ela deve ser cumprida durante o dia. Pode ser dia útil, como pode ser dia não útil. Então, eu posso cumprir uma busca e apreensão durante o dia da semana, sendo ele dia útil, ponto facultativo ou feriado. Eu posso cumprir no sábado, eu posso cumprir no domingo, eu posso cumprir na terça-feira de carnaval, na sexta-feira da paixão, não interessa. No sábado, na casa de um adventista do 7º dia, durante o período sabático, não interessa. Durante o dia, ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, qual é o conceito de dia? Aí nós temos 5 posições diferentes. Vamos primeiro a 4 conceitos e a 5ª posição é um mix de 2 conceitos. Vamos lá. Primeiro conceito, que é o conceito cronológico de dia. Dia é o período compreendido entre 6 e 18 horas. Então, segundo o conceito cronológico tradicional de dia, dia é o período compreendido entre 6 e 18 horas. Ninguém discute que entre 6 e 18 horas é dia. Independentemente de ainda de ter amanhecido ou não, ou de ter anoitecido ou não. Entre 6 e 18 horas é dia em qualquer parte do nosso país continental, ninguém discute. É o conceito mais seguro, né? Em regra, a gente cumpre os mandados de busca e apreensão entre 6 e 18 horas. Bacana?
conceito cronológico, então, de dia, período compreendido entre 6 e 18 horas. Segundo conceito de dia, o conceito físico astronômico. Segundo o conceito físico astronômico, é dia o período em que há luz solar, ou seja, aquele período compreendido entre o amanhecer e o anoitecer, entre a aurora e o crepúsculo, ok? Então, esse conceito físico-astronômico, segundo ele, é dia, aquele período em que há luz solar, ok? Nós temos um terceiro conceito que é trazido, é sustentado por Aurí Lopes Júnior e Renato Marcão. Ele é decorrente de uma aplicação analógica do artigo 212 do Código de Processo Civil. Tá? Quando você vai no artigo 212 do Código de Processo Civil, lá está escrito o seguinte: os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 às 20 horas. Então, com base nesse artigo 212, o Aurí Lopes Júnior e o Renato Marcão sustentam o seguinte: olha, é dia o período entre 6 e 20 horas, aplicando por analogia esse artigo 212. Mas eu tenho uma certa resistência a isso, por quê? Porque esse artigo fala dias úteis, e no processo penal não tem dia útil. Dia é dia, pode ser, como a gente disse, pode ser sábado, domingo, então esse artigo 212 já não atende por aí. Mas, como eles usam só a parte das horas, de 6 às 20 horas, tem gente que vai nessa linha de que seria dia o período de 6 às 20 horas. Tá? Mas esse conceito deles é minoritário. O majoritário é o conceito cronológico 6 às 18, porque é também o mais seguro. Ok? Agora, nós temos, digamos, um novo conceito cronológico de dia, que ele decorre de uma interpretação a contrário senso da Lei de Abuso de Autoridade. A Lei de Abuso de Autoridade é a Lei 13.869, a Lei 13.869 de 2019. Está aí a Lei 13.869 de 2019. Essa Lei 13.869 de 2019, lá no artigo 22 dela, artigo 22, parágrafo 1º, artigo 22, parágrafo 1º, está dito o seguinte, olha, incorre na mesma pena, detenção de 1 a 4 anos e multa, portanto, quem, inciso 3, cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas. Então, Renato Brasileiro, que é, na minha opinião, hoje o maior processualista penal desse país, ele sustenta que, a contrário senso do que está escrito aqui no inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 22 da nova Lei de Abuso de Autoridade, se é abuso de autoridade cumprir o mandado de busca depois das 21 horas e antes das 5 da manhã, não é abuso de autoridade cumprir entre 5 e 21 horas. Portanto, este deve ser o novo conceito de dia para dar tranquilidade aos policiais quando forem cumprir as ordens de busca e apreensão. Então, Renato Brasileiro sustenta que o novo conceito de dia é entre 5 da manhã e 21 horas. Ok? Bom, e nós temos ainda uma quinta posição, que é do Pedro Lenza, que é um constitucionalista, que ele sustenta que devem ser observados agora em conjunto este novo conceito cronológico legal, trazido pela Lei de Abuso de Autoridade, com o conceito físico-astronômico. Ou seja, seria possível, sim, cumprir uma busca e apreensão antes das 6 da manhã, desde que não fosse antes das 5, porque se for antes das 5 é abuso de autoridade, desde que não seja antes das 5, portanto, desde que seja a partir das 5 e que já tenha amanhecido. Então, o mix, né, do novo conceito cronológico trazido pela Lei de Abuso de Autoridade com o conceito físico-astronômico. Ou seja, eu posso cumprir a busca antes das 6 da manhã, desde que não seja antes das 5 e desde que já haja luz solar, já tenha amanhecido. E eu posso realizar a busca após as 18, desde que não ultrapasse, né, as 21 e que ainda haja luz solar, ou seja, ainda não tenha anoitecido. Então, essa é a proposta do Pedro Lenza. Posso, portanto, cumprir entre 5 e 21 horas, desde que, se for antes das 6 e eu cumprir a partir das 5,
Portanto, entre 5 e 6, já tendo amanhecido, e entre 18 e 21 horas, ainda não tendo anoitecido. Essa é a proposta de Pedro Lenza para fins de nova conceituação do que é dia. Bacana? Então, nós temos temos 4 conceitos e mais a proposta do Pedro Lenza, que é o mix do novo conceito cronológico legal com o conceito físico astronômico. É importante conhecer todos esses conceitos, porque dependendo de como a pergunta vier, você vai respondendo e você vai tangenciando por ela, sabendo todos esses conceitos do que seria dia. Bacana?